Beleza. Então, para quem está assistindo aí, eu estou vendo aqui que muitos que entraram já me conhecem, mas com certeza alguns ainda não. Sou Matheus, eu tenho 30 anos, né? Sou de BH mesmo. Meu pai é o Rono, minha mãe é a Norma, meu irmão é o Lucas, a minha irmã é a Nara, e agora eu tenho aí meu filhotinho, que é Matheus também. Fez É, um mês parabéns. agora no último sábado. Eu vi que a Lulu tá aí, que é a mãe dele, tá assistindo a gente. Então, trabalho basicamente com o segmento de varejo de alimentos e o mercado imobiliário. Mas aí, pegando um gancho no que você falou de política, não querendo entrar nesse tema, que eu acho ele muito polêmico, mas trazendo já para a questão da juventude, porque eu, Uhum. particularmente, comecei a me interessar por política não tem muito tempo. E eu acho que isso não é uma novidade para o brasileiro, porque Aham. na história rápida aí da política, a gente veio da ditadura, a democracia do mundo é um modelo novo relativamente. Então, acho que a gente mesmo está se descobrindo É. de qual é como lidar com isso tudo. Infelizmente, nós tivemos no meio do caminho aí uma desestruturação por causa da corrupção instaurada enfim, uma coisa que eu acho que nem cabe entrar. Mas foi a partir disso que eu achei importante para o brasileiro enxergar. Né? E aí o que Sim, você. mas você está otimista, você está falando. Você está otimista que a gente está aprendendo, tá conseguindo se encontrar. Pois é, eu sempre sou otimista, né? Mas Aham. também sempre sou preocupado. Então são duas coisas, duas características bem comuns. Mas eu estou otimista sim, porque independente do cenário político que a gente está vivendo, eu penso que um primeiro passo importante da sociedade que foi dado, e eu acho que isso vale para qualquer âmbito da vida, profissional, pessoal, que seja, para Aham. transformar, chama-se interesse. Eu acho que o brasileiro hoje É. está mais interessado pela política. E sim é um passo importante para alguma transformação. Isso eu concordo plenamente. Assim, como eu falei, eu morei fora há muitos anos, né? Quase metade da minha vida eu morei fora do Brasil. E realmente eu nunca vi isso que eu estou vendo agora no Brasil, depois que eu voltei a ser esse ar de fome de mudança, né, de conscientização, de cansaço com certos problemas, né, certas repetições. Né? Então É, eu concordo com. é interessante, porque hoje a gente vê jovens com pessoas mais experientes, jovens com jovens, enfim, debatendo política, o que não era nem um pouco comum. É verdade, não era nada comum. As pessoas achavam chato, né? Não era um E, assunto e pior, legal, né? Hoje é um assunto é, interessante. e não sabiam, né? Eu como jovem, eu não tinha a mínima ideia como funcionava o governo, entendeu? O que cada poder fazia e como o mecanismo inteiro funcionava. Né? As pessoas estão se interessando mesmo. Né? Exatamente. Mas aí eu penso que, trazendo para essa questão da liderança jovem que você falou, Uhum. é importante a gente continuar com debates não só de política, mas sobre transformação, sobre Sim, cenário. Eu acredito que nós vamos falar um pouco aqui à frente de cenário econômico. É com exatamente certeza. a juventude se interessar pelos temas, porque são elas que vão fazer a mudança lá na frente. Não é Absolutamente. cara de 60, 70 anos. Não que ele não seja importante, não estou descartando de forma alguma. Muito pelo contrário, são figuras extremamente importantes, porque foram elas que nos trouxeram até onde a gente está. E são elas que vão contribuir com experiência e conhecimento para a gente chegar lá na frente. Mas esse interesse, essa pujança, essa energia da juventude é que vai fazer a máquina continuar andando. Matheus, me conta, assim, continuando um pouquinho na sua biografia, né, que a gente acha que não foi a fundo o suficiente, me conta sobre sua trajetória, que eu dei uma lida aqui na internet, que você já está há 15 anos. Quanto tempo você está aí em posições de liderança, posições administrativas? Como é que foi isso? Então, a nossa empresa familiar sempre teve a estrutura familiar.
Então, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 15 anos, e que era uma rede de supermercadista aqui na Grande Belo Horizonte. E aí eu entrei no processo de formação, que era um programa trainee, onde que a minha dinâmica era passar por todas as áreas. Então, fiquei lá quase 5 anos, né, no processo de aprendizagem mesmo, vivendo a operação, vivendo as lojas, conhecendo os setores. E aí, quando eu tinha meus 20 anos, foi exatamente no momento que meu pai saiu dessa sociedade e nós entramos na sociedade que a gente está atualmente. Tivemos aí uma outra empresa num curto período, foram 3 anos, de varejo também, que foi vendida depois, as lojas foram vendidas para o BH, e a gente permaneceu no Marte Minas, que é a empresa que a gente está hoje. Quando eu vim Uhum. para o Marte Minas, eu estava com 21 anos, tinha acabado de completar meus 21 anos, e aí o meu pai me convidou para estar do lado dele e assumir a área administrativa e financeira do grupo. Enfim, e aí no dia a dia a gente foi se formando, né? Então, na sociedade temos o meu pai, o Murilo, que são hoje os acionistas da empresa, e temos na diretoria eu, Felipe e o João Batista e o Danilo, que está aí com a gente também, que participa na parte operacional. Então, esse processo de formação, eu tive aí 5 anos, vamos dizer assim, de treinamento, e depois eu tive aí já um cargo, né, uma, uma posição na empresa, e continuo em treinamento, não aprendi tudo que eu tenho para aprender, não, mas, mas aí desde então que eu assumi assim, uma posição e tive né, à frente da equipe, enfim. E aí a gente. Aí vieram aparecendo outros desafios, né? Faço parte da AME Jovem, faço parte da AMES, que é a Associação Mineira de Supermercados, atuo também na empresa imobiliária que a gente tem. E, enfim, em forma objetiva, foi assim que nós tivemos aí uma série de desafios, né? Lógico. Entendi. Em termos desculpa te perguntar se fica à vontade que você quiser responder ou não, mas eu queria entender assim como que você se formou, como que você formou sua cabeça, se você fez cursos de gestão, entendeu? Como que você se preparou, né, para chegar onde você está hoje? Então, eu não fiz uma faculdade. Eu brinco que minha faculdade foi no SEASA, né? Para quem conhece o SEASA, sabe bem que lá é uma boa faculdade. Mas eu não tive uma faculdade de escolar, né? Não frequentei. Fiz até o terceiro ano do ensino médio. Mas eu sempre busquei debater, né? Discutir, conversar com pessoas que são de negócios, não especificamente do varejo. Sempre quis aproximar aquelas pessoas mais experientes. Sempre participei de feiras, sempre participei de viagens, sempre fiz enfim, não sou um bom leitor de livros, mas já tive algumas experiências aí com algumas leituras interessantes. Então, a formação do conhecimento foi muito Foi na na prática, busca, né? na prática e na busca, né? Com pessoas Aham. que poderiam. Sim, sim, entendi. Com a curiosidade, né, de perguntar, é isso? Isso aí, exatamente. O Então, seu pai está até falando aqui, uma honra tê-lo aqui com a gente, está até falando que você teve a melhor faculdade, faculdade da vida. E assim, eu rapaz, sabia, eu vai sabia, saber, né? eu sabia disso, já tinha te perguntado isso antes, a razão que eu te perguntei agora é porque eu acho que isso é muito inspirador, né? Você está na posição que você está, com a competência que você tem, né? Com o domínio que você tem dos negócios, e não ter feito uma faculdade e ter ao invés aprendido isso com outras pessoas, e na marra, né? Com sua própria força de vontade, com sua própria disposição e tudo mais. Isso, para mim, é uma coisa muito, muito legal, que é inspiradora para todo tipo de pessoa, porque tem gente hoje em dia querendo trocar de ramo, entendeu? Fez tal coisa, quer trocar, e tem muita insegurança, né? Pô, como é que eu faço? Se vai dar certo ou não vai dar certo? Eu acho que essa história sua, né, de começar a fazer, ir aprendendo fazendo, ir melhorando,
eu acho que é muito legal, sabe? Só para você entender que eu te perguntei. Pois eu vejo assim, eu sempre me inspirei em pessoas, né? Eu começo pelo meu pai, pela minha mãe, eu tenho ícones do empreendedorismo, eu tenho ícones como ser humano, então eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que a gente acha que estão à frente. É nisso que a gente eu acho que olhando para frente que a gente realmente consegue construir um horizonte. Mas tem dois fatores que sempre me faltei assim, que para mim eu sei que foram muito importantes para a minha trajetória. O primeiro deles foi sempre buscar ter um conhecimento. Então, como eu sempre estava inserido num meio onde que são pessoas mais maduras, eventualmente tinha de carreira o que eu tinha de idade, e eu tinha que ter uma condição de debater, então eu tinha que buscar conhecimento. E aí era realmente chegar no trabalho e continuar trabalhando. Só que eu estava estudando, estava conversando com pessoas, estava vendo vídeos, enfim, era o interesse por conhecer um pouco mais para conseguir ter autoridade, vamos dizer assim, para ter conquistar uma seu espaço. Né? Nivelada. E a outra questão que eu acho que foi importante para mim é ver problema como oportunidade. Então, sempre que eu vi um problema, eu queria trazer o problema para mim. Porque à medida que eu conseguia, independente se era sozinho, que normalmente não é assim, ou com o time, eu conseguia trazer uma solução para o problema, eu resolvi um monte de problema ali. Eu ganhava autoridade do time, porque eu estava resolvendo o problema, eu aprendia, porque eu estava resolvendo um problema, e eu conseguia ter um nível de experiência, um nível de consciência melhor, para mim me desafiar mais e trazer mais problemas, ou problemas maiores. E aí vem o processo de crescimento, amadurecimento, enfim, vira um ciclo, na minha opinião, virtuoso. Ao contrário de pessoas que, na hora que é segunda-feira, segunda-feira, né? Que saco, começando a semana. Segunda-feira para mim é bom caramba. Você tem um monte de coisa para resolver, né? Um monte de coisa para você fazer, um monte de coisa para você aprender. É muito monte legal. De problema. Um monte de problema. Muito legal. Se você nos incomodar, vamos fazer umas perguntinhas aqui, que acho que tem o pessoal já perguntando algumas coisas. A Cláudia perguntou quais os principais impactos da jovem liderança nos negócios conservadores, na opinião de vocês? Tem vários, né? Porque a partir do momento que você traz uma ideia jovem, normalmente ela vem com algumas disrupções. E os negócios conservadores, o próprio nome já fala a característica dele, é conservador. Então, se a juventude não tiver respeito e não tiver conhecimento e não tiver também o hábito ou a habilidade da conversa, da negociação, é muito prejudicial para os negócios. Principalmente porque um negócio conservador, na minha opinião, ele carrega um fator muito importante e muito determinante para o sucesso e para a continuidade do negócio, que são os valores. Quando a gente fala assim, isso daqui é a alma do negócio, são aqueles valores que o fundador depositou no negócio, construiu pautado nisso, e se você traz ideias muito diferentes, não respeitando aqueles valores, você vai acabar mudando a essência do negócio, e aí, naturalmente, você está perdendo a alma do negócio, e aí é o caminho para o fracasso. Eu vi um vídeo hoje de manhã, por coincidência, que um psicólogo, Jordan B. Peterson, estava falando sobre como os jovens muitas vezes não entendem esse conceito, né, de entender o conservador e respeitar os valores de uma geração anterior. E às vezes eles chegam falando, poxa, tá aqui uma nova ideia, isso aqui é super inovador, está à frente do seu tempo. E isso não é interessante para um empresário conservador, entendeu? Porque ele não tá interessado em que está na frente do seu tempo, é mais arriscado que está na frente do seu tempo. Às vezes os jovens não entendem isso. Eles entendem, não, o bom é o progresso e tá à frente do tempo, e não necessariamente
consolidar o que você tem e tomar cuidado com os riscos que você pode estar correndo, né? O que eu vejo é isso, que os jovens precisam ter essa sensibilidade de entender que existe uma razão por que preservar, né? Por que preservar o que já está funcionando, né? De certa forma. Sim, tem essa ideia de que o novo é o melhor e também tem uma questão que é muito importante que nós jovens normalmente não temos, que é a paciência, né? Então, assim, as coisas são feitas com tempo, não é? Traz uma nova ideia, implementa, estou colhendo frutos. O que estava funcionando anteriormente, porque não tem, sei lá, um modelo tecnológico que eu vi funcionando. Pô, não é. Vamos preservar o fundamental e, a partir disso, com paciência, com cuidado, envolvendo as pessoas certas, e aí eu acredito que você cria um modelo vencedor. Concordo. Vamos ver aqui outra pergunta. Sim. Acho que tem outra aqui, vamos ver. A Rafaela Rabelo está perguntando qual é a importância dos treinamentos comportamentais na formação das equipes, na opinião de vocês. Vocês têm isso aí no Marte Minas? Deve ter, né? Alguma coisa de treinamento? Comportamentais, não. Não? Não é porque a gente não quer treinar o que Só a pessoa técnico quer mesmo. fazer. Isso eu acho que é meio robótico, né? Fordismo. Ah. Eu penso assim, quando a gente tem valores estabelecidos, você já começa a atrair pessoas com valores similares. Então, se a nossa empresa é uma empresa focada, é uma empresa honesta, é uma empresa que busca eficiência, naturalmente, aquelas pessoas que elas não estão, e tem outros valores também, tá? Naturalmente, essas pessoas que não estão alinhadas com isso, no dia a dia, elas vão se sentir incomodadas. Então, é uma questão realmente de atração por empatia. Então, acho que o principal trabalho que a gente deve fazer na companhia, em termos de pessoas, é a gente ter valores bem estabelecidos e uma cultura muito sólida, uma cultura bem disseminada. Né? E aí eu volto lá na questão que eu falei, por isso que os valores têm que ser preservados. E aí, a partir disso, sim, aí a gente vem mapeando competências, ajustando as pessoas no lugar adequado. Então, quando a gente identifica um problema, nós fazemos duas análises. Normalmente, ou o processo está errado e a gente tem que rever o processo, ou então as pessoas estão alocadas no lugar errado. Se as pessoas estão alinhadas com os valores e têm a cultura da nossa empresa, eu não acredito que tenha uma pessoa ruim, eu acredito que tem uma pessoa boa no lugar errado. E aí a gente tem que só fazer o ajuste dessa posição, dessa atividade. Então, é um mapeamento. Mas, assim, lógico que tem treinamentos. Aquela pessoa, o varejo tem uma característica muito forte do primeiro emprego. Então, sim, nós treinamos a pessoa a operar um caixa, nós treinamos a pessoa a repor a mercadoria da forma adequada, nós fazemos os treinamentos técnicos, mas os comportamentais, eu acho que é uma questão mais de atração pelo ecossistema que já foi construído, sabe? Entendi. Mas mesmo na diretoria, assim, vocês não têm, sei lá, porque eu acho que talvez para o ramo de vocês não seja tão relevante, mas às vezes umas dinâmicas de grupo, né, algumas coisas assim para entrosar a equipe, para integrar as pessoas, esse tipo de coisa, vocês já experimentaram esse tipo de coisa? Como é que é? Desculpa. Essas coisas que as pessoas fazem retiro, sabe? Vai fazer retiro com a diretoria, vai junto, e para integrar, para criar uma. Isso vocês fazem? Nós temos um programa que era semestral e ele passou a ser anual na empresa, por uma série de motivos, né? Tanto o amadurecimento da equipe, como pessoas e como gestão, quanto a proporção do tamanho do encontro que se tornou. A gente faz o encontro, então, hoje é anual, com toda a liderança da empresa. São todos os gerentes de lojas, todos os gerentes de departamentos, todos os talentos que a gente chama, são aquelas pessoas que
vão assumir ou podem assumir alguma posição de liderança, e a gente fica 5 dias falando do negócio. Temos também palestras externas que falam de temas diversos, desde economia, política, motivacional e etc. Mas é fundamental. Em cada um desses encontros, nós trazemos um tema do momento, resgatando tudo aquilo que a gente já fez, exatamente para a gente criar uma cultura sólida, e também atualizando, porque o mundo está em movimento. Então, o nosso primeiro encontro, eu vou lembrar a ordem de todos, que já tem 5 anos que a gente faz isso, tivemos aí uns 7 ou 8 encontros. Então, o nosso primeiro encontro foi exatamente de integração. A gente foi lá, nós como diretores, sócios e também os gerentes, para contar da sua história de vida. Como chegou no varejo, como foi a trajetória, quem é quem, né? E aí nós fomos nos conhecendo mais. Aí foi onde a gente construiu o que a gente chama hoje da família Martins. Além da empresa, nós sabemos quem é cada um, qual é a história de vida um pouquinho. A gente brinca, a gente tem momento de lazer, a gente tem lá o momento de bate-papo, a gente fica bêbado junto, a gente fala da vida, fala, enfim, histórias e etc. Então, a gente faz isso sim. Temos aí esses. E eu vou te falar, na minha opinião, se a empresa não tivesse feito isso, sem dúvida nenhuma, a gente não teria esse time que a gente tem. Isso é isso, né? Acho que parte da pergunta talvez pudesse respondida assim, né? Esse tipo de dinâmica, de evento, de atividade une muito na equipe. É fundamental, porque a empresa é feita de pessoas. Qualquer negócio é feito de pessoas. Tudo bem que é voltado para resultado, mas são pessoas. E me conta, Matheus, sobre como que para você foi esse processo de se tornar líder, assim, em que momento você se viu como líder e se sentiu autoconfiante o suficiente para, entendeu? Para se sentir à vontade liderando. Pois é, eu hoje, com a consciência que eu tenho, eu percebi que eu era líder desde a escola. Porque na escola eu era o que normalmente juntava a turma em casa, reunia os amigos, propunha as viagens, andava na frente na hora do recreio. Então, eu acho que dali começou a ter alguns traços, assim. Então, eu percebo isso hoje. Mas a minha questão da posição de virada mesmo, assim, eu não consigo ver o momento exato, mas É o processo, talvez. foi uma trajetória construída onde eu acho que cada elogio de algum funcionário que estava do meu lado no momento que eu estava aprendendo, ou que estava subordinado no momento que eu estava gerenciando uma área, eu acho que é uma aprovação de liderança. Você vê que tem pessoas mais velhas te respeitando pela sua conquista, reconhecendo sua autoridade, enfim. Mas, então, eu acho que não tem um dia certo, né? Sei, sei. Mas tem uma pergunta ali no meio do caminho que eu vi, da Mahara, né? Gente que Responde aí. Vários desafios, né? Quais foram os principais desafios? Mas eu acho que tem uma coisa que culmina aí, que é qual foi um grande desafio e qual foi o momento que você reconhece como líder. Eu acho que é um momento que o seu pai e sua mãe te veem como profissional e não só como filho, entendeu? Então, acho que você consegue separar bem e falar, não, estou me tornando realmente um bom profissional, porque minha mãe está validando como caráter, como ética, como... Enfim, tudo aquilo que ela me ensinou, e porque meu pai também está me validando como tudo isso que ele me ensinou, e também está me dando autoridade para tomar decisões. Porque aí você está, na minha opinião, demonstra que você está carregando aqueles valores. Então, a ideia de você conseguir continuar fazendo mudanças, mas preservando
a essência do negócio, ela fica mais sólida. E aí é onde começa a ter mais segurança. Tá até aqui a Marcela Bretas está falando, Matheus, quais foram seus espelhos de liderança no mercado de varejo e quando você começou a trabalhar? Você já falou do seu pai e da sua mãe, mas teve outras pessoas assim dentro do mercado? Tem vários, né? Não só no varejo. Eu acho que Antônio Hermídio Moraes, Jorge Gerdau, Jorge Pauleno, o Abílio Diniz, o Pedro do BH, o meu pai, o Valtir, o Vicente. Então, assim, são histórias empreendedoras e inspiracionais. Eu acho que qualquer um desses aí que você estudar e tiver a oportunidade, como eu fui privilegiado de... Primeiro que eu tenho um professor dentro de casa, com a rede de relacionamento de um monte de fera, que eu citei já alguns nomes. E eu tive a oportunidade de sentar e bater papo com um monte deles. Então, assim, além de inspiração para qualquer um, eu conheci a história. Então, não foi uma pessoa que formou minha opinião e nem que me atraiu para o empreendedorismo. Foi um monte de cases aí, vamos dizer. E você tinha me falado algum dia que a gente conversou, eu lembro que você falou que você viaja muito para ir para conferências, você foi até naquele Singularity University. Aí você pode falar um pouquinho sobre isso? O que você gosta de ir? O que você gosta de ver? O que você aprende? Como? Eu costumo fazer viagens para conhecer negócios ou tendências que podem impactar o varejo e também tudo aquilo que está totalmente desconectado com a realidade do mundo. Então, e-commerce, tem a feira NRF aí, em Nova York que fala de tecnologia para o varejo, e aí vem e-commerce, vem transformação digital, vem análise de comportamento, enfim, consumo, uma série de coisas. Eu gosto de entender isso para saber quando isso pode impactar no negócio e se isso vai impactar no negócio. E também nas ideias disruptivas, né, para ver o que o mundo anda viajando. Singularity mesmo é um absurdo de viagem. É um lugar realmente... Como é que foi isso? Conta dessa experiência. Pois é uma experiência que a gente vê os filmes sendo pensados na realidade, tipo os Jacksons, aquele Minority Report de pré-crime, sabe? Essas coisas meio loucas. Você começa a ver que existe gente pensando nisso, na verdade, sabe? Então é interessante para ver que o mundo está olhando para isso e, com certeza, muitas das coisas vão vir na prática. Há 25 anos atrás, ninguém falava de celular. Hoje, ninguém vive sem, né? É verdade, é bom tá a par, né, dessas tendências. Eu acho que é fundamental. Teve uma pergunta aí que eu achei interessante, da Raíssa, que ela falou alguma coisa da gestão, se há alguma diferença aí da gestão no Brasil comparado a outros países. Ok. Eu acho o Brasil o melhor país que tem, para te falar a verdade. Você já me falou isso. País tropical, não tem, tirando, né, a política nossa, não tem grandes conflitos, o povo alto astral, um país em desenvolvimento. Então, você tem, o que eu falei, né, tem um monte de problema para resolver. Olha que tamanho oportunidade que a gente tem, né? Tem problema de infraestrutura, de saneamento, de logística. Mas não é todo mundo que adora problema como você, não. Mas é a oportunidade de transformação. Você Eu vai para um sei, eu país do concordo. primeiro mundo para virar entregador, comprar uma televisão de plasma e achar que tá bom? Pô, nem sei se tá mais perto. Entrar na esteirinha, né? Entrar Não, no não são. sisteminha dele. E não tem muito. Então, assim, e outra coisa. Eu falo que o Brasil é para brasileiro. Amador ou quem é de fora não entra aqui. Porque é tão complexo que só o brasileiro consegue trabalhar aqui. Então, é um ponto positivo, porque você diminui sua concorrência. E é um ponto positivo, porque a partir do momento que você tem oportunidades aqui e você acaba se tornando bom em uma determinada área que você se dedica, fica muito fácil trabalhar em qualquer país do mundo.
Qual é o problema logístico dos Estados Unidos, por exemplo? O cara que é bom de logística, ele pode ir para lá que dá banho em qualquer um. Até um cara que eu gosto bastante, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né, que é um príncipe do Brasil. Ele fala isso, que ele estava na entrevista com Danilo, não, qual é o nome dele? Do The Noite. Danilo Gentil. Danilo Gentili, Gentil. Aí o Danilo Gentili estava brincando, né? O Brasil, o país do futuro, há quanto tempo é o país do futuro? Aí ele perguntou como se fosse ironicamente, né, pro Dom Bertrand, você acha que ele ainda é o país do futuro? E o Dom Bertrand falou, acho, claro que é. É um país que tem todos os recursos naturais que precisa, tem um povo bom, um povo de talento, né? Você vê a gente exportando talento aí pelo mundo inteiro. E a única coisa que a gente tem que não faz desenrolar a coisa, problemas do governo específico. E a gente tem o país não é só o governo, né? O país é toda uma sociedade, uma produção, né? Tradições, tem várias coisas aí acontecendo no Brasil que as pessoas nem ficam sabendo. Que é uma das razões que a gente está fazendo isso aqui agora, entendeu? O Brasil tem muitos valores, tem muito valor, e tem muitos valores até que não tem tanto, mas a gente vai criando. Sim, é um pouco bom, só. Tem lógico, seus problemas, como qualquer país, qualquer casa vai ter, sabe? Faz parte da vida, o bem, o mal, o direito, esquerdo, sabe? Isso faz parte. Mas eu vejo o Brasil, sim, o que você falou, é tudo de bom mesmo, porque burocracia, problema político, a sociedade corrige. Como é que você corrige uma sociedade velha? Onde que a maior mão de Verdade. obra está velha? Só se começar a fazer menino e esperar 30 anos. Isso ninguém fala, acho que poucas pessoas falam isso, acho que é importante, sabe, para inspirar o povo, ainda mais nesse tempo de quarentena, de confusão, de transição no governo, né? É bom lembrar das partes que a gente já tem, né? A gente tem aí uma sociedade produtiva, uma sociedade criativa, um capital humano muito, muito bom, né? Que é o país extremo. E eu falo que é rico, viu? Você vê o tanto que a gente foi roubado nos últimos anos e a gente ainda está de pé, gera riqueza, gera emprego, está em crescimento. Uma Venezuela aí com muito menos está numa condição vital. Ditadura bruta, todo mundo passando uma necessidade muito grande. O que foi tentado fazer aqui, graças a Deus, a sociedade não deixou. Legal. Vamos ver aqui tinha outra pergunta aqui, não sei onde eu coloquei. Aqui, a Mahara Helena está perguntando. A gente meio que já falou um pouco sobre isso, mas acho que dá para elaborar um pouco mais. No momento que você primeiro assumiu a liderança, né, a gente falou um pouco sobre isso, mas como é que foi esse primeiro momento, né, quais foram os maiores desafios e tomadas de ações quando você tinha 20 e poucos anos e assumiu a liderança? Putz, não tem um desafio, né? São alguns. Eu já tinha falado aqui, um pouco você ter o cuidado com a equipe para que ela também tenha o cuidado com você, porque eu não gostaria, eu não queria, naquele momento, transparecer simplesmente e exercer simplesmente o poder do meu cargo. Eu queria que eles me respeitassem pelo conhecimento. E aí é um ponto de inflexão, né? Porque como é que uma pessoa com 20, 30, 40 anos de experiência vai respeitar uma pessoa de 20, 21, 22, acreditando que ela tem bagagem e conhecimento suficiente para tomar a decisão e aquela pessoa vai acreditar na ideia. Então, assim, o desafio maior era esse. Era como relacionar com a equipe. E eu tive o cuidado de conversar na maioria das vezes e ser firme quando eu achava que deveria.
E aí eu acho que essa relação foi construída e bem estabelecida, sabe? Com respeito, com credibilidade. Então, assim, eu acho que a conversa resolve um monte de problema. E foi o que eu tentei fazer. E que tipo de, vamos dizer, obstáculo em termos de. Porque eu imagino que não, é, não deve ter sido todo mundo que te respeitou de cara, né? Que tipo de obstáculo você enfrentou nesse sentido? Assim, as pessoas não deixavam você fazer o seu trabalho, nesse sentido? Não, não é não. Você ainda, quando você é novo, você ainda está muito ligado à figura do pai, né? Ó, eu quero que você faça isso aqui porque o caminho é o melhor. Ah, você já conversou com seu pai? Sabe? Então, Sei, já é te uma coisa, desmoraliza, né? fica te infantilizando, sabe? Não, pô, já Aham, conversei. Outra coisa, não conversei, mas você pode tomar a decisão, pode fazer o que eu estou mandando, o que eu estou combinando, porque se der merda, eu sei o que eu estou fazendo. sei, eu me responsabilizo. Então, tem esses desafios, assim, sabe? Ok. Tinha uma pergunta aí que eu acho importante, a gente abriu falando sobre isso. Hum. Como é que é empreendedorismo, como é que os empresários ou privado, né? Não lembro qual foi o termo usado, se entrelaçam com a política. Ah, sim, sim. Liderança e política, como se entrelaçam? Para mim é 100%. Política não vive sem a relação empresária e vice-versa. Né? Tanto que nós temos empresas privadas e públicas, nós temos empresas só públicas, nós temos empresas privadas, e em todo o ecossistema tem que ter essa sinergia. Só que a gente construiu isso errado. Né? O Brasil tá num formato errado, né? Onde o Estado quer ser empresário, onde o Estado Ah, quer legislar sobre até qual o tamanho da sinuca que você põe no boteco, sabe? Coisas surreais, né? Absurdas. Então, o papel é, do Estado é criar ferramentas para facilitar o emprego, para gerar emprego, para dar uma condição segura para a sociedade. É o básico que a gente sabe, né? Com saúde, infraestrutura, sim. e deixar a sociedade trabalhar e pagar imposto. Né? E o Liberalismo, né? governo Liberalismo fica de econômico. graça está pagando imposto, porque é aí que a máquina funciona. O governo tem que ser fiscalizador e facilitador. O empresário tem que trabalhar e tem que dar imposto para o governo. E aí você cria essa É, parte, né, esse ciclo aí que é saudável. eu vou responder aqui também um pouquinho essa pergunta, que é liderança e política, né? Entrando um pouquinho na minha experiência na política brasileira. Eu acho que assim no Brasil, justo acho que tem a ver com o que você está falando também, que o maquinário do Estado é muito grande, né? Então ele tenta seguir esse modelo keynesiano de dar empregos para as pessoas e Petrobras e uma série de estatais e controlando, né, a economia, que nem você falou, botando o tamanho que você falou, da mesa de sinuca do boteco. Falo com essa E ele controla, ele julga de alfinete a foguete. é, Tudo ele quer saber. aí, aí o que acontece? Aí isso cria esse estado muito grande, meio que castra as pessoas, meio que inibe um pouquinho a liderança, entendeu? Torna as pessoas um pouco tipo aquela famosa história do funcionário público mamando na teta do governo, né? Assim também os políticos mamam na teta do governo. O sistema eleitoral que a gente tem no Brasil, né? De partidos políticos recebendo dinheiro do governo, é todo mundo assim criando É o uma empresário que dependência. na teta do governo. A gente viu a Lava Jato É, aí. claro, exatamente. Tem concessões, tem N coisas aí que o governo pode dar, que a própria cultura brasileira é dependente, com a Lei Rouanet, era dependente do governo, né, só conseguia girar com o governo. Então, o jeito que eu estou respondendo isso é que liderança e política se entrelaçam idealmente, né? Mas eu acho que no Brasil falta muita liderança na política.
falta muito sentimento, né, a energia, a força da liderança dentro da política, que é pessoas com autenticidade, sobressaindo os partidos, falando além dos partidos, movimentos que são apartidários, né, que não são de esquerda ou de direita, mas que são pró-soluções, que são pró-mercado, que são pró coisas boas, né? Não necessariamente defendendo, levantando uma bandeira ou outra, entendeu? Bandeira do Brasil, né? Pronto. A bandeira do Brasil. Essa atrás aqui, ó. É. Mas é porque o Então, Brasil tem uma cultura, quer dizer, uma série de problemas, né? Mas é dos poucos países que eu vejo que política é carreira. O cara é político de carreira. Onde que já se viu isso? O cara tem que ser político para entregar experiências, trocar experiências, contribuir com o país. A gente está vendo isso agora, estamos experimentando um modelo novo, né? Com alguns empresários contribuindo, desde prefeitura até governos, até secretarias e ministérios, etc. Então, a gente está sentindo isso um pouquinho. É o melhor modelo? Acredito que sim. Vamos ver nos próximos anos, né? Mas eu acho que é o modelo mais vencedor. concordo. Agora, teve uma pergunta aí, qual que é a Poliana que fez ela, eu não sei se eu consigo ver, qual seria o melhor caminho para política e liderança empresarial e posso buscar o interesse coletivo? Para mim, cada um cumprindo seu papel, na essência, e com diálogo. É a política fazendo política, o legislativo legislando, o judiciário julgando, cumprindo o papel dele, diferente do que a gente está enxergando. O executivo controlando e dando o rumo aí do país, e o empresário trabalhando, o trabalhador trabalhando. E como é que foi a questão da quarentena? Afetou muito vocês, não? Afetou o mundo, né? Mudou o plano do mundo. Então, sim, a gente teve impactos positivos e negativos. Eu acho que o ponto negativo foi que nós tivemos, sem dúvida, aí, como várias outras empresas, um aumento de despesas, nós tivemos perda de vendas, parte do nosso consumidor é o pequeno comerciante, ele está fechado, então a gente tem perda de venda. Mas a gente aprende, ponto positivo, nós estamos funcionando, né? Atividade essencial, muito melhor do que muita gente que não está funcionando. E nós estamos redescobrindo o modelo de gestão, trabalhando com parte da equipe de home office, escalas alternadas, o que a gente achava que sempre tinha que estar as pessoas ali fisicamente, com contato, com atendimento ao fornecedor, a gente está reaprendendo. Eu acho isso legal porque é um novo modelo. A gente pode voltar para o tradicional, que eu acho que o mundo não vai voltar. Nós estamos aprendendo coisas novas e mais baratas. Olha para você ver, hoje eu não preciso pegar um avião para fazer uma reunião em São Paulo. Eu entro aqui no aplicativo, abro a tela, estou na minha mesa conversando. É muito mais barato e muito mais rápido. E uma coisa que eu lembro que ano passado vocês estavam abrindo lojas novas, vocês continuam fazendo, já passou de 40, não? Não, nós estamos com 38. Ah, legal. Ainda Quase. a meta nossa, e quando a gente estava em 2016, era fechamos o ano com 21 lojas e a meta era 2020, 40. Nós vamos cumprir. Nós vamos chegar ao final do ano com pelo menos 44 lojas. Acredito que desculpa, pelo menos 42 lojas. Acredito que 43. Vamos abrir mais 4. E o ano que vem já estamos aí com pelo menos mais 5 para abrir. E vocês estão fora de Minas ou só Minas? Porque o nome é Marte Minas. Então... Não, só Só Minas. Minas. Temos ainda algumas cidades que estão no radar para abrir. Por exemplo, Belo Horizonte, que nós não temos loja. Temos mais lojas em Uberlândia. Vamos abrir outra em Patos. Temos aí João Molevade. Enfim, algumas outras cidades. E não temos plano de sair de Minas, não. A estratégia está no estado. Eu gostei bastante aqui da pergunta aqui da Poli High.
Polihai, tá certo? Não sei. É É assim que Poliana. fala. Poliano. Qual seria o melhor caminho do meio para que a política e as lideranças empresariais possam buscar os interesses coletivos? Eu vejo isso assim, como que os empresários podem ajudar, de repente, né, a ajudar a sociedade como um todo, né, a se melhorar. Tem uma série de ferramentas, né? Eu acho que uma delas, que não é complexa, é essa daqui. A gente bater papo sobre cenários, sobre Brasil, sobre ideias, perspectivas, para que as pessoas comecem também a provocar nelas próprias a reflexão, né? Não é o empresário que vai resolver o problema, e nem o político que vai resolver o problema, é a sociedade. Então, É. o debate tem que acontecer pela sociedade. O papel do empresário, na minha opinião, é promover o debate, promover o conhecimento, promover o emprego. Então, assim, eu não acho que é uma ação única, Aham. exclusiva do empresariado. Acredito que o empresariado tem que estar mais próximo da política de uma forma saudável, construtiva, não como foi construído o modelo anterior, onde que era o modelo Sim. ganha-ganha, né? De propina para lá e verba, incentivo para cá. Tem que ser o debate mesmo. O que a política pode fazer para ajudar a continuar a desburocratizar o país e o que o empresário pode fazer para continuar É, desenvolvendo isso. e o empresário tem muita influência de lobby, né? O empresário também tem muita influência de pressionar o governo, né? De buscar, de fazer certas pressões no governo para que as coisas caminhem, para que os interesses da sociedade sejam preservados, sejam representados, né? Eu acho assim que essa coisa que a gente está fazendo aqui agora é só o começo, né? O nosso objetivo com Brasileiros Extraordinários depois juntar essas pessoas aqui que a gente está juntando um a um aqui nas lives e botar o pessoal em painéis, entendeu? Eu vou até te chamar, tenho certeza que você vai participar aí, que você tem muita energia, tenho certeza que você está vendo, né, os problemas do Brasil e quer contribuir. E a gente quer fazer mais, entendeu? Quer juntar e tirar dinheiro do bolso e criar ONGs e criar o que for para defender a sociedade brasileira mesmo. Eu acho que os empresários estão fazendo isso, né? Cada um no seu nicho, cada um pouquinho por pouquinho, mas a nossa proposta é aumentar a sua força, né? Unir mais pessoas do bem, mais pessoas que estão querendo esse futuro do Brasil mais ajeitado, mais ordenado, né, com a economia mais livre. Então, acho que essa pergunta eu gostei dela por causa disso, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Né? É um movimento, né? Isso é um movimento. Mas, assim, eu gosto sempre de trazer a responsabilidade para a sociedade. Sim. Não é, eu repito, não é o empresário e não é a política. É a sociedade. Enquanto a sociedade não tiver o interesse na política, o interesse né, no como as coisas são construídas, questionar, propor dentro de cada um do seu nível, do seu acesso, Uhum. fazer movimentos, como eu estou falando, que são movimentos, promover movimentos para mudança, não é uma classe que vai mudar o país. Claro. É isso que a gente costuma dizer, né? Que a sociedade precisa tomar as rédeas do próprio destino, né? Esse é o nosso slogan. Que a gente costuma terceirizar para o governo, reclamar, criticar, como se o governo fosse a parte, né? Como se fosse uma outra coisa. Mas a responsabilidade é nossa mesmo, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui tem uma série de perguntas aqui, ó. Vamos lá, escolhe uma aí. Como trabalhar o turnover das empresas, dos jovens dentro das empresas? Acho que
um redescobrimento que a gente está tendo de propósito, né? Os jovens, eles têm uma necessidade imediata de resultado. A gente precisa tentar estar mais próximos, como empresa, deles, para entender se realmente uma perspectiva individual. Não é fácil. Não é fácil. É um caminho bem, bem desafiador, porque num horizonte de grandes empresas você não consegue estar próximo de todo mundo. Mas é desenvolver a liderança para conseguir cumprir o papel dela como pai, psicólogo, apoiador, líder, chefe, tudo que precisa ali no meio do caminho. Matheus, acho que a gente podia entrar num assunto assim que a gente não entrou ainda, que eu acho que é como, porque assim, você teve a sua história, né, seguiu os passos do seu pai, você teve esse modelo aí, você teve a sorte, vamos dizer, de ter um guru dentro de casa, né, que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, eu queria que você desse uma mensagem, né, do que você aprendeu e que você acha que uma pessoa que não tem isso, né, que quer ser um líder, que quer crescer como líder, que você acha que você daria de dicas para chegar num nível assim de competência, de experiência que você chegou? Eu acho que algumas características, acho não, quem acha não sabe, né? Certeza que algumas características são fundamentais. Disciplina, a pessoa tem que ser disciplinada, focada, a pessoa tem que ser interessada, então, proatividade, do que eu já tinha falado, no buscar o conhecimento, no trocar experiências. A pessoa tem que gostar de assumir riscos. Um líder que não assume risco não tem jeito, porque você tem que tomar a decisão, né? Então, você tem que estar predisposto a isso. E a pessoa tem que lidar bem em cometer erros e corrigir eles rápidos. Porque eu acho que é um pouco místico essa ideia de que pessoas de sucesso não erram. Não, pelo contrário, todo mundo erra e erra todo dia. Só que você erra e corrige rápido, ou você comete menos erros, ou não. Ou você, de fato, você comete menos erros do que a quantidade de acerto que você teve. Então, é essa balança que ela tem que estar sempre desequilibrado, né? Mas os erros, fazem parte. E a pessoa tem que ser resiliente. Tem que aguentar porrada. Não tem jeito. E gostar de problema, Fantástico. né? É, que você falou lá no início. Para mim, isso valeu a live inteira, essa resposta aí. Muito boa. Bom, Então, a gente tem mais. tem oportunidade. Todo mundo, acha que se colocar isso aí no radar, vai mudar muito a relação com o trabalho. Beleza, a gente tem mais 2 minutos só, então vamos talvez pegar a última pergunta, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu queria dizer, acho que outras pessoas já fizeram perguntas similares, mas então daqui para frente, como a gente fica, né? Que você, nesse último minuto aí de live, que você diria que a principal coisa que os brasileiros, a sociedade brasileira, o governo, os empresários, todos nós precisamos manter em mente fazer para ter um Brasil melhor? Eu vou tentar responder essa pergunta rápida, porque eu quero deixar um recado também. Tá bom. Um Brasil melhor, eu acho que ser otimista, de fato, questionar o modelo, levantar cedo e trabalhar. Botar a mão na massa, promover mudanças, promover discussões. Como eu tinha falado lá no início, um modelo novo, testamos, a geração anterior testou algumas formas e relações, e a gente viu que não foi o melhor caminho, e
E o caminho é a gente tentar, é aproximar da política, é conversar com pessoas que a gente acha que pode agregar, fazer movimentos que a gente acredita. Eu penso que se a gente não acredita num Brasil melhor, nós não vamos fazer um Brasil melhor, né? Para mim, os piores brasileiros são aqueles que saem aqui e vão para os Estados Unidos. Entendeu? O que o cara vai agregar no Brasil? Não vai fazer porra nenhuma pelo país, sinceramente. Bom, eu tô de volta agora, hein, Matheus? Pois é, mas você foi refinar seus conhecimentos e trazer de volta para poder contribuir melhor com a gente. É verdade, é verdade. Então a gente pode contar com você, com o nosso movimento aí para participar, para estar com a gente aí, conversando, batendo um papo. Com certeza. Mas eu queria deixar uma mensagem que eu falei. Esse momento de pandemia, eu acho que é uma oportunidade muito grande para a liderança jovem participar mais da mudança do Brasil. Por quê? Na minha concepção. Porque isso é novo, não é para o jovem, isso é novo para qualquer um. Ninguém viveu o que nós estamos vivendo. Então, quando você está diante de um problema novo, você vai mudar a relação de trabalho, relação de pessoas, a relação de consumo. Eu falei isso no outro bate-papo que eu tive. As pessoas vão aprender a viver com menos. Então, eu acredito que quando aquelas pessoas mais experientes estão deparando com problemas novos, tendenciosamente elas vão estar mais abertas a escutar sugestões. Então, eu penso que é um momento muito bom para o jovem aproximar, interagir, fazer movimentos, obviamente, conscientes, consistentes, estruturados, com as pessoas que são mais experientes. Elas estão mais abertas. Nós estamos com um problema novo, onde que eu acho que qualquer colaboração ela vai ser bem-vinda. Uhum. Então, é um problema que gera oportunidade, tá vendo? E como você falou mesmo, a sua mensagem, acho que da noite aí é o ame os problemas, né? Porque realmente eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu acho que isso é central aí para a sua mensagem e ficou muito claro hoje com a nossa live, com a nossa conversa. E tenho certeza que inspirou muita gente aí que está assistindo. Valeu, obrigado pelo convite. Acho que é bem legal, parabéns pela iniciativa, acho que é bem legal o que você está promovendo, exatamente porque são ações como essa, que hoje começam pequeno, mas eu tenho certeza que vai ficar grande, que vai fazer a gente chegar no Brasil que a gente acredita ser melhor. Tamo junto, Matheus. Muito, muito obrigado aí pela sua presença, por aceitar o convite. E vamos continuar isso. Valeu. Obrigado aí a todos que participaram e contribuíram. Espero que você encontre vários brasileiros extraordinários. Porque tem. Tem mesmo. Tem mesmo. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo. Obrigado pela presença. Tudo de bom aí. Boa noite. Um abraço. Um abração.